Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marden Moura mais uma vez com você para uma super dica das disciplinas de Filosofia e Sociologia para o seu Exame Nacional do Ensino Médio. Vem comigo? A dica de hoje trata, em primeiro lugar, da teoria do conhecimento, que é uma disciplina relacionada à filosofia. E depois nós vamos abordar a questão da cidadania e de um sociólogo muito pertinente, que é Max Weber, ambos relacionados à disciplina de sociologia, ok? Teoria do conhecimento é um assunto muito pertinente para o Enem. A primeira coisa que nós devemos saber é que existem duas correntes fundamentais, o racionalismo e o empirismo. Ambas essas correntes são correntes modernas, ou seja, dentro do contexto moderno nós temos uma filosofia de cunho antropocêntrico, em oposição à filosofia medieval de cunho teocêntrico. O racionalismo, ele tem uma tese fundamental. Todo conhecimento ele é adquirido a priori. Professor, o que é que significa essa palavra a priori? A priori significa aquilo que vem antes da experiência. O racionalismo, ele vai dar vazão à dimensão da razão do sujeito e vai dizer que a experiência, ela gera um conhecimento falso. O conhecimento verdadeiro é sempre aquele conhecimento que está relacionado à razão. São três os principais representantes do racionalismo. Descartes, autor da famosa frase "penso, logo existo", que para ele é uma verdade indubitável. Segundo Descartes, todo conhecimento que vem por meio dos sentidos são conhecimentos falsos. E para chegar a um conhecimento indubitável, o que é um conhecimento indubitável? É um conhecimento do qual você não pode duvidar. Nós precisamos nos utilizar da dúvida. Se liga, galera, a dúvida de Descartes, ela tem duas características. Ela é metódica, porque ela é um método que nos conduz à verdade, e ela é hiperbólica. O que é uma hipérbole? Um exagero. Ela é exagerada porque, sendo direcionada a tudo, ela descobre que quando nós estamos duvidando, para que nós realmente consigamos duvidar, nós precisamos pensar. Então eu posso duvidar de tudo, exceto de que, para eu duvidar, eu preciso pensar. E uma cadeira, ela pode existir sem pensar, mas uma coisa que pensa, para realmente estar pensando, precisa existir. Essa é uma verdade indubitável que eu cheguei pelo raciocínio, pela razão ou pelo entendimento. Perfeito? O segundo filósofo racionalista é Leibniz, que defende a ideia de que existem como que átomos que formam a realidade. Esses átomos ele chama de mônadas. As mônadas, elas se agrupam e se desagrupam para formar e desformar tudo que existe no universo. E por essa razão, essas mônadas, ao formarem o ser humano, elas trazem as informações de tudo que existe espalhado, as leis, as ideias que existem no universo, elas já estão de alguma forma dadas a nós. E por fim, o terceiro filósofo racionalista é Spinoza, que vai negar todo e qualquer tipo de transcendência. Ele tem uma tese que em latim se expressa Deus sive natura. O que é que significa isso? Deus é a natureza. Não existe um Deus que transcende, que extrapola o mundo no qual nós estamos inseridos. Se Deus existe, ele é imanente, ele é a natureza. Deus, ele se manifesta em você, se manifesta em mim, numa formiga, nos animais, nas árvores, em tudo que existe. Sendo um autor racionalista, Spinoza também aponta para a dimensão do panteísmo. Deus está em tudo. E como Deus ele é onisciente, se ele está em mim, todo conhecimento já está em mim. Detalhe, se liga só, pessoal. Os três racionalistas, eles desenvolvem a ideia de que o conhecimento é a priori, porque ele já está em você. É daí que vem a célebre chamada ideias inatas. O que é que são as ideias inatas? São ideias que já nascem conosco. Os empiristas, por outro lado, vão dizer que o conhecimento ele é a posteriori, ou seja, que ele só pode vir a ser adquirido após a experiência, beleza? Quem são os três principais empiristas? Francis Bacon, John Locke e David Hume. A principal discordância
dos empiristas em relação aos racionalistas é em relação às célebres ideias inatas. Para os empiristas, guarda isso, ó, não há ideias inatas. E nesse sentido, o primeiro empirista, Francis Bacon, ele afirma que todo saber é poder. Ou seja, o conhecimento para ele é instrumental. É o conhecimento que você tem para quê? Para modificar a realidade à sua volta. Conhecimento especulativo, conhecimento lógico que está baseado só na razão não serve de nada. Depois, John Locke, que vai criar a teoria da tábula rasa. O que é essa teoria, professor? É a teoria que afirma que quando nós nascemos como uma tábula rasa, sem nenhum conhecimento adquirido. E é por meio da experiência sensível, é por meio daquilo que a gente vai construindo com o nosso contato no mundo, que nós vamos formando o conhecimento. E por fim, o David Hume, que também é um empirista e que vai desenvolver críticas à causalidade. Observa bem, para o John Locke, quando eu tenho uma experiência, eu crio uma ideia e tiro o conhecimento dessa ideia. Para David Hume, o conhecimento material, ele só acontece enquanto você tem um objeto dentro do seu campo perceptivo. Ou seja, se nesse momento eu não tenho aqui, dentro do meu campo perceptivo, a experiência da água, eu não sei o que é a água. Eu só posso conhecer algo quando eu estou plenamente em contato com esse objeto que ao me dar uma experiência dele vai gerar um conhecimento. Se esse objeto sai do meu campo perceptivo, o conhecimento que eu teria desse objeto também acabou. Essa é uma célebre ideia do David Hume que vai gerar as críticas à causalidade. Hume diz assim, pessoal, nós não temos a experiência de que amanhã e nem que depois de amanhã o sol vai nascer. Mas por que nós fazemos perspectivas futuras? Nós não deveríamos fazer. Por quê? Porque nós não sabemos se o sol virá a nascer ou se ele não virá a nascer. Essas duas coisas, elas são possíveis. E aí a gente chega agora, pessoal, ó, na sociologia. Na sociologia, um tema muito pertinente é a questão da cidadania, que pode ser observada do seu ponto de vista formal ou do seu ponto de vista informal. Professor, eu não entendo o que é que seria essa cidadania formal ou informal. A cidadania formal é a cidadania que é assegurada a todas as pessoas no plano da Constituição. Por exemplo, todas as pessoas elas têm direito à boa fama. Todas as pessoas elas têm direito à saúde, todas as pessoas elas têm direito à propriedade privada, mas isso é plenamente efetivado? Não. É daí que vem a expressão cidadania informal. Quando nós vemos pessoas pobres pedindo esmola, aquilo ali faz com que a cidadania delas não seja efetiva, sendo apenas uma cidadania no campo formal. Essa ideia de cidadania faz nos remeter à ideia de direitos, que são de três espécies: os direitos civis, os políticos e os sociais. Os direitos civis, eles surgem para a sociedade civil dentro do contexto do iluminismo contra a luta do absolutismo monárquico. Depois você tem os direitos políticos, os direitos que são inseridos no momento em que as pessoas estão na luta pelo sufrágio universal. E, por fim, os direitos sociais, que na nossa Constituição de 1988, a cidadã, aparecem como direitos que estão relacionados ao trabalho e aos direitos trabalhistas como um todo. Max Weber, um sociólogo alemão, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tenta demonstrar que graças ao modo de vida protestante, que priorizava o trabalho como forma de santificação da vida humana, nós conseguimos implementar ainda mais o capitalismo. E ele vai dizer que o objeto de estudo da sociologia dentro da sociedade capitalista plenamente efetivada é a ação social. Essa ação social ela pode ser de quatro formas. A ação social tradicional, quando você pede, por exemplo, a bênção aos seus pais, isso é uma tradição, não existe uma ciência que explique isso. A ação social afetiva, que é aquela movida pelas paixões e pelas emoções.
A ação social com relação a valores, quando você tem um valor como a bondade, a humildade, virtudes que movimentam o seu modo de agir no mundo, e a ação social com relação a fins, que são ações que sempre têm um objetivo. Toda ação social, para Max Weber, ela é dotada de sentido. São essas formas de agir dotadas de sentido que solidificam a sociedade capitalista, que é agora uma sociedade completamente moderna, uma estrutura em que cada vez mais nós conseguimos aumentar a produção de riquezas e a produção de bens. Duas dicas super importantes para a sua aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio. Valeu, pessoal! Olá, queridos. Sou Gildésio Santana, professor de Geografia e Atualidades, fazendo parte do projeto Diário do Nordeste no Enem. Vejam bem, quando a gente analisa a prova de Ciências Humanas, ela é composta por 4 disciplinas: História, Sociologia, Filosofia e Geografia. Quais são os assuntos de geografia que você merece dar mais atenção? Quais são os assuntos mais recorrentes de 2009 até 2019? Eu vou agora trilhar com você um caminho onde eu vou lhe apontar 3 assuntos bem importantes para você fazer uma boa prova. O primeiro deles, globalização. Vejam bem, é praticamente impossível que a prova do Enem, Caderno de Ciências Humanas, ao longo das suas 45 questões, não traga algo relacionado à globalização. Quando a gente pensa em globalização, a ideia mais básica é a ideia de um mundo global. Sim, sem dúvida. Entretanto, quais são as características? Qual é a definição? E mais do que isso, quais são as consequências da globalização na nossa vida? Então vejam só, quando a gente pensa em globalização, a gente tem que pensar essencialmente em um movimento de interdependência. Ou seja, você vai sempre lembrar que a globalização promove uma maior integração entre as nações. Se a prova do Enem não quiser usar diretamente a palavra interdependência, ela pode fazer uso da ideia de rede ou da ideia de nós, ou seja, os países estão integrados. Entretanto, você precisa ter muito cuidado para não confundir interdependência com igualdade. Veja bem, a prova do Enem pode abordar de você quais são as consequências da globalização. Qual é a grande consequência positiva da globalização? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm cada vez mais acesso aos produtos, às mercadorias e até mesmo à cultura de outras nações. Entretanto, a grande consequência negativa da globalização é exatamente a desigualdade social. Acho que você está percebendo que nós estamos montando aqui um mapa mental. Esse mapinha mental, ele vai ter que estar presente na sua cabeça no momento da prova. Então vamos lá. A globalização é um movimento, é um fenômeno que promove a maior interdependência. Entretanto, este fenômeno, ele provoca o aumento da desigualdade social. Sabe aquela canção de Axé Music, onde os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, e o de cima sobe e o de baixo desce? Desigualdade social. Mas, professor, por que é que a globalização promove o aumento da desigualdade social? Porque a globalização ela está 100% baseada na revolução técnico-científica informacional. E aí, quando a gente pensa na evolução tecnológica pela qual os países passam, nós vamos entender que esta evolução ela é maior em um determinado grupo de países e ela é muito menor ou não existe em um outro determinado grupo de países. Que países são esses? Que grupos são esses? Nós podemos fazer aquela divisão clássica. Os países desenvolvidos são aqueles que estão bem inseridos neste processo, enquanto que os países subdesenvolvidos ainda são países muito dependentes da tecnologia.
Revolução técnico-científica e informacional é o que nós podemos também chamar de terceira revolução industrial. Se a prova quiser aprofundar a ideia de tecnologia, a prova pode fazer menção à quarta revolução industrial, que é a revolução da inteligência artificial, ou como alguns teóricos têm chamado, a indústria 4.0. Então veja bem, os impactos da tecnologia na nossa vida, os impactos da tecnologia neste mundo globalizado é um caminho que provavelmente a prova do Enem vai seguir. E aí você vai pensar positivamente qual é o maior impacto da tecnologia. Eu tenho acesso a mais produtos que me possibilitam uma vida mais dinâmica. Para a indústria, maior precisão, maior automatização. Mas qual é o principal aspecto negativo da tecnologia na nossa vida? O aumento do desemprego. A mecanização, a automatização, ela provoca o aumento do desemprego estrutural. Não se esqueça dessa expressão. Desemprego estrutural está relacionado ao homem, ao cidadão, perder o seu emprego em virtude da mecanização. Portanto, em um aprofundamento, você pode apontar, pode buscar esses caminhos, mas essencialmente questões de globalização vão tratar disso aqui. Qual é o segundo assunto que eu queria destacar para você hoje? A gente vai pensar em urbanização. E aí, se a prova do Enem trabalhar a ideia de urbanização, que é uma ideia muito presente na prova, você vai fazer uma boa revisão sobre conceitos. Quais são as aglomerações urbanas que a prova do Enem geralmente costuma trabalhar? A prova do Enem pode falar sobre região metropolitana, a prova pode falar sobre metrópole, a prova pode falar sobre cidade global. Eu quero destacar dois conceitos relativamente novos. Você precisa saber o que é desmetropolização. Desmetropolização é o crescimento das cidades médias. Veja bem, as metrópoles elas já estão saturadas. E aí muitas pessoas estão migrando para cidades médias próximas à metrópole, num local que na geografia nós chamamos de região metropolitana. Desmetropolização, crescimento das cidades médias. O segundo conceito relativamente novo que você precisa ficar atento é o conceito de gentrificação. Gentrificação é a elitização de áreas periféricas, o enobrecimento. É um fenômeno que está diretamente ligado à especulação imobiliária. É um fenômeno que está diretamente ligado à valorização de uma área periférica e, por consequência, a um processo natural de exclusão. As pessoas mais pobres que ali habitavam, naturalmente elas vão ficando alijadas daquele espaço. Então, em urbanização, pense nestes conceitos tradicionais. Segundo caminho que a prova pode trabalhar é a urbanização do Brasil. E aí, sobre a urbanização do Brasil, você vai lembrar que ela é uma urbanização sem planejamento, que é uma urbanização desordenada. E a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já fez diversas questões sobre a ocupação de áreas que não deveriam ser ocupadas. Ou seja, ocupação desordenada. A ocupação desordenada está diretamente ligada a este fenômeno que foi sem planejamento a partir da década de 70. O Brasil se torna um país urbano a partir da década de 70, onde a população da área urbana passou a ser maior do que a população da zona rural. Eu disse para vocês que eu tinha 3 assuntos para destacar. Já falamos de globalização, já falamos de urbanização, e o terceiro assunto que merece um destaque é geografia física. Quando a gente fala de geografia física, isto aqui é muito mais uma divisão didática que nós utilizamos.
Geografia física são aqueles assuntos da geografia que estão mais ligados ao meio natural. Quais são esses assuntos? Você precisa sempre ficar atento às questões que envolvam climatologia, as questões que envolvem vegetação e as questões que envolvem solo e relevo. Sabe qual é a minha dica para você? Faça uma boa revisão de domínios morfoclimáticos. Divisão do Brasil elaborada pelo professor Absaber. E nesta classificação do Brasil, você vai perceber qual é o clima, o relevo, a vegetação e características do solo sobre todo o território nacional. Então, questões que envolvam clima, vegetação, solo e relevo, associados aos impactos ambientais sobre cada domínio, são questões que, na prova do Enem, provavelmente você vai encontrar. Domínios morfoclimáticos é uma boa maneira de você fazer uma revisão sobre esse tema e ficar atento ao impacto antrópico sobre o meio natural. Grande abraço, boa prova! Fala galera, tudo bem? Professor Tiago Cavalcante, estou aqui diretamente dos estúdios do projeto Diário do Nordeste no Enem, que além de um show de conteúdos, traz um show de dicas para que você possa fazer essa prova que está se aproximando com a maior tranquilidade possível. Agora é hora de aplicar todos esses conteúdos que você acumulou ao longo do ano, pegando essas dicasinhas e aplicando na prova. Eu tenho certeza que você vai ter um excelente Enem. Já estou sentindo cheiro de aprovação. E aí o professor Tiago, pensando em você que está aí, esperando chegar a hora dessa prova, trouxe mais um conjunto de assuntos que você não deve descartar nas suas revisões finais. Deve ficar atento, porque certamente uma ou mais dessas temáticas estarão aí na prova, tá certo? Então olha só quais foram os assuntos que o professor Tiago selecionou para que a gente lembre, dê uma lembradinha rapidinho para a sua prova do Enem. Moderno. O que é o mundo moderno? É aquele que começa depois da Idade Média. No tópico passado das dicas, nós trouxemos o mundo antigo e o mundo medieval. No mundo moderno, o que é que você não pode deixar de revisar? Você tem que lembrar, por exemplo, do humanismo. Você tem que lembrar daquele movimento que vai emergir no finalzinho da Idade Média e que vai tornar o homem algo importante e que vai tornar o homem o centro das coisas. A gente vai sair de uma visão teocêntrica da realidade para uma visão antropocêntrica da realidade. E esse humanismo vai permitir o surgimento de outros movimentos, como o Renascimento, que vai renovar principalmente as artes, a cultura, tá? Um movimento que nasce na Itália e depois se espalha por outros países, ok? Mais tarde, o Iluminismo, que vai ser aí o completo, né, desenvolvimento da ideia de um homem emancipado, quando o homem começa a estimular a ideia do uso da razão para resolver seus problemas, tá? Lembrando que foi todo um processo que vem do humanismo até desaguar no Renascimento. E aí este movimento vai quebrar, pelo menos a nível de ideologia, com o modelo anterior que existia. É o iluminismo que vai servir de base intelectual para a eclosão das chamadas revoluções burguesas. Essas revoluções que vão dar um fim na estrutura política do antigo regime e construir uma nova sociedade, que é a sociedade burguesa contemporânea, com os valores do individualismo, do liberalismo, contra os privilégios de nascimento, contra o mercantilismo, que era o que caracterizava
a sociedade até então. De boa, então não pode esquecer humanismo, renascimento e iluminismo, e aí as revoluções burguesas, destacando aí a Revolução Francesa e destacando a Revolução Industrial. Essa daqui que vai mudar principalmente a política e essa daqui que vai mudar principalmente a economia. Tranquilinho? Tá anotando tudo? Tenho certeza que seguindo essas orientações você vai detonar nessa prova e vai tirar uma nota muito boa e vai conquistar a tua vaga na universidade. Boa? Outro assunto que a gente não pode deixar de lado é o mundo contemporâneo. Sem dúvida nenhuma, galera, mundo contemporâneo é a parte mais cobrada dessa prova. Boa parte das questões, a maioria delas, vai girar em torno de mundo contemporâneo. E aí o tópico de abertura do mundo contemporâneo, a gente chama mundo contemporâneo aquele que vem depois da Revolução Francesa, tá? De 1789 para frente, tudo aí é contemporaneidade. E aí o primeiro tópico, e talvez um dos mais importantes aqui, é o século XIX. Gente, por favor, tudo que gira em torno do século XIX é fundamental. Tiago, me dá uma ideia aí de uma coisa do século XIX que eu devo estudar, não posso deixar de lado. O imperialismo. O imperialismo. Então, o século XIX e o que gira em torno dele é fundamental para essa prova do Enem. Dá uma analisada, dá uma estudada, lembra dos assuntos do século XIX, as independências americanas, a era napoleônica, o imperialismo, Estados Unidos ao longo do século XIX, a questão da expansão do território americano, a questão da guerra de secessão, a questão racial nos Estados Unidos que está em evidência novamente, não só lá como aqui, certo? E que nasce desse processo da guerra de secessão e da abolição da escravidão, são temáticas fundamentais que tem que ficar claro na minha cabeça, porque certamente isso vai refletir em questão de prova de vestibular, tá? Outro ponto fundamental é essa tríade aqui, ó. Pensamento liberal, pensamento socialista e pensamento anarquista. Saber as diferenças básicas. Liberalismo, que defende o Estado mínimo, enquanto que o socialismo defende o Estado máximo. Lembrar que o socialismo é uma fase de transição até chegar no comunismo, que é uma sociedade sem Estado. Lembra disso? Tem gente que pensa que socialismo e comunismo é a mesma coisa, quando na verdade não é. O socialismo é uma transição até chegar no comunismo, que seria uma sociedade sem Estado. Tá certo? O anarquismo, que também prega uma sociedade sem Estado, mas diferente do socialismo, não quer um estágio intermediário. Os teóricos principais dessas ideias, o Adam Smith, o Karl Marx, o Bakunin, e a aplicação dessas ideias e o que é que vai acontecer a partir delas, não é? Por exemplo, as ideias liberais elas vão ser implantadas ali pelo iluminismo, pela Revolução Industrial e vão existir muito forte até o século XX, entrando em crise com a crise de 29. Então, o declínio do pensamento liberal vai ser com a crise de 29. E o que vai surgir pós-crise de 29 são modelos de controle da economia, modelos de controle do mercado. Ou seja, o liberalismo ele vai ser mais controlado. Tranquilo? Estados totalitários, também uma boa pedida. Quando eu falo de Estado totalitário, eu tenho que lembrar de quem? Fascismo, nazismo, tá certo? Que são os dois principais, lembrando que não são os únicos. Também tem o stalinismo, que é uma espécie de Estado totalitário de esquerda, enquanto que o fascismo e o nazismo são estados totalitários de extrema direita. Existe aquela velha discussão de nazismo de esquerda, mas academicamente isso é inviável, praticamente não tem sustentação, tá? É extrema direita, fascismo e nazismo, stalinismo, esquerda. De boa, tranquilinho.
pelo menos para a tua prova, adota essa lógica aí. Dá uma estudada nos elementos constituintes. Poder concentrado na mão de um líder, carismático, nacionalismo, militarismo, censura, ditadura, perseguição ou oposição, xenofobia, antissemitismo no caso do nazismo, a ideia de espaço vital no caso do nazismo, tudo isso é importante para lembrar desses estados totalitários. E isso vai dar origem às guerras mundiais, não é? Lembrar de estudar a Primeira Guerra, suas causas, suas consequências, lembrar de estudar a Segunda Guerra também e Guerra Fria. No caso do Brasil, lembrar Brasil, colônia, tudo que gira em torno de índios e negros, fundamental. Brasil Império, com atenção especial para o Segundo Reinado. Galera, a quantidade de questões que cai sobre o Segundo Reinado é impressionante. Não deixe de estudar. E, finalmente, República Velha. Dá uma atenção especial para os movimentos sociais, em particular a revolta da vacina. Estamos em época de pandemia. Tenho certeza que se você revisar isso, tenho certeza que se você tiver atenção a todas essas dicas que nós estamos trazendo aqui no projeto, você vai se dar muito bem nessa prova, tá bom? Um grande abraço, boa prova, tranquilidade, calma, boa leitura e atenção. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá certo? Forte abraço, um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.